Eu estava tão indignado por ter morrido, sabe? Falei, nossa, eu sou tão jovem, queria ter feito tanta coisa, tipo, por que tinha que ser agora? Eu acabei de acordar e eu sonhei que eu morri. Eu também sonhei que eu morri há alguns anos atrás. E eu me lembro muito claramente que uma das principais sensações, das primeiras sensações que eu tive quando eu acordei, foi de lembrar que eu estava tão indignado por ter morrido, sabe? Falei, nossa, eu sou tão jovem, queria ter feito tanta coisa, tipo, por que tinha que ser agora? Então, aquilo ali foi me consumindo, sabe, depois da morte. Me incomodou muito o fato de eu ter morrido ainda jovem. E outros detalhes eu não me lembro muito bem. E hoje eu sonhei que eu morri novamente. Só que dessa vez teve alguma coisa diferente. Deixa eu contextualizar a história. Eu tenho mais medo de viajar de ônibus do que de avião. O risco de ocorrer um acidente em estrada é sempre maior do que ocorrer um acidente aéreo. E às vezes a minha cabeça assim dá umas viajadas. E às vezes eu fico até pensando assim, gente, será que eu morri? Assim, eu tô achando que eu tô voltando pra casa, mas eu ainda já era. E talvez isso tenha gerado isso. Então quando eu cheguei, eu ainda estava um pouco cansado, fui deitar e dormi e sonhei que eu morri de novo. Talvez porque ficar pensando nisso, né, desse perigo de estrada. Só que dessa vez foi diferente, porque dessa vez eu lembro assim claramente, eu acabei de acordar, gente, eu acabei de acordar, só dei uma penteada no cabelo e tô gravando esse vídeo. Eu lembro que a primeira coisa que eu me preocupei depois que eu morri foi tentar lembrar as últimas palavras que a minha mãe me falou. Quais foram essas palavras? Para mim era essencial lembrar quais foram as últimas palavras que minha mãe me falou. E eu lembro que ela tinha me falado: vai com Deus, eu te amo, porque eu tinha viajado. E isso me causou um alívio muito grande do outro lado. Porque eu sabia que não tinha sido. A gente não tinha se despedido com briga, nem com nada ruim. E só dali de eu saber, de eu lembrar disso, eu já comecei a ficar mais tranquilo. Então eu não tava nem preocupado de eu ter morrido ainda jovem, ou nem tão mais jovem, né? Mas eu não tava nem mais tão preocupado com isso. Mas depois que eu lembrei do que ela falou, eu fiquei mais tranquilo. Isso porque as pessoas que me conhecem, que conhecem minha família, sabem que assim, a minha relação com a minha mãe às vezes tem os seus atritos, hoje muito menos do que já teve no passado. Né? A gente cresce, a gente amadurece. E aí nesse meu sonho, eu lembro que tinha... Aí eu encontrei com algumas pessoas que já tinham morrido, e isso também me trouxe um certo conforto. E tinha 4 filas. Tinha uma espécie assim, de arena muito grande, assim, um salão muito grande, vários arcos assim e de pessoas sentadas nessas filas. Numa dessas filas tinha as pessoas que estavam dispostas a falar bem, falar coisas que eu fiz boas. Na outra tinham pessoas, não conhecia, que estavam dispostas a falar coisas que eu fiz ruins. Numa fila estavam as pessoas que eu fiz coisas ruins, mas me perdoaram. E na outra, pessoas que eu fiz algum tipo de coisa ruim, mas não me perdoaram. Tipo, eu não vi uma espécie de julgamento tradicional. Mas eu pude dimensionar o tamanho dessas filas. Aí depois que eu acordei eu comecei a refletir. Aí eu fiquei pensando, gente, quantas pessoas me perdoaram por algo que eu fiz? E quantas pessoas ainda não conseguiram me perdoar por algo que eu fiz? Sabe, será que será que eu estou pedindo perdão o suficiente? Será que eu estou me arrependendo o suficiente? Sabe, se a gente partir de hoje, o que a gente deixa para trás? Quais foram as últimas palavras que a gente deixou? Quais foram as últimas palavras que a gente ouviu? O quanto que a gente pode prejudicar as outras pessoas e se prejudicar por não perdoar.
né, por ficar guardando um rancor, uma mágoa. Eu falei, eu acho que eu preciso fazer um vídeo pra expor um pouco sobre isso que eu senti, que eu passei. Beleza? Obrigado pra vocês, gente. Beijos. Até mais. Just like a movie, it was just like a song. My God, it's reminding me of when we were young. Let me photograph you with this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us reckless. I'm so mad I'm getting old. It makes me reckless. It was just like a movie. It was just like a song.